Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja plena nos seus corações. E que essa graça se estenda aos seus familiares e aos seus amigos e a todos aqueles que amam a Deus de coração. Hoje é o dia da celebração da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma ordenança, é uma prática que inclui uma refeição. Jesus comia frequentemente com seus discípulos. Ele considerava os seus 12 apóstolos como sua família. Ele falou isso: essa é a minha família, mostrou. E o pai de família servia a refeição, orava e servia as refeições. E os momentos de refeições eram momentos de prazer, de alegria, de convivência. João era considerado aquele discípulo a quem Jesus amava, porque nas refeições João ficava bem pertinho de Jesus. As pessoas sentavam em almofadas, não tinha essas mesas que nós usamos hoje em dia, né? Leonardo da Vinci, que era um gênio, pintou a Ceia do Senhor numa mesa igual a essas mesas que nós usamos. Mas ele, nesse ponto, ele era ignorante, porque ele achou que a mesa dos dias de Jesus era igual à mesa dos dias dele. Ele não era. As pessoas não serviam mesa como nós servimos. A refeição era colocada em prateleiras baixas, e as pessoas se sentavam em almofadas. E elas se sentavam em círculo, e cada uma declinava sobre a outra. Elas sentavam e se apoiavam no braço esquerdo, e aqui estava o outro, e formando um círculo. E o sentido daquilo era o afeto. Para os judeus, comer com uma pessoa era sinal de aceitação, de amor, de amizade. E quando Jesus instituiu a ceia, ele tinha isso na mente. O Evangelho diz que, como Jesus amou os seus discípulos desde o início, amou-os até o fim. E esse amor se expressava na ceia. Por isso que, finalmente, ele celebrou a última ceia. E deu a essa última ceia um sentido novo, um sentido especial. Não é celebrar Moisés, é celebrar o Senhor Jesus. Paulo, o apóstolo, mais tarde, quando interpretou a ceia, ele disse que Jesus falou: "Fazei isto em memória de mim." Comer o pão, tomar o cálice em memória de Jesus. E foi isso que Jesus falou. Então a gente não celebra a ceia para curar. Eu me lembro de um senhor que achava que se ele não fosse a ceia, a sinusite dele voltava. Então ele usava a ceia como um rito. Deixa-me expandir um pouco mais. Os cristãos não tinham ritos. Os cristãos não tinham nenhum ritual. Não tinha nenhum ritual. Essa coisa de água orada, rosa benzida, isso a igreja, quando se tornou poderosa, e de onde surgiu o catolicismo, naquela ocasião, para aumentar o poder, os governantes agregaram práticas pagãs. Os rituais são pagãos. Não existe ritual cristão. O que existe na ceia não é um ritual, é um memorial, é uma lembrança. A ceia não é um meio de graça, não é pela ceia que nós somos salvos. Nós somos salvos por Jesus e comemos uma refeição lembrando dele. Jesus falou: comam essa refeição para lembrar de mim. É uma refeição específica com uma finalidade: lembrança de Jesus. Por isso, há alguns anos, eu prego no dia da ceia a mesma mensagem: o Jesus de quem nos lembramos. Quando o apóstolo Paulo quando ele explica a ceia, fazer isso em memória de mim, a palavra memória na língua grega é anamnese.
E a anamnese existe na língua portuguesa, transliterada do grego. E a anamnese é a pesquisa da vida do paciente. O médico faz a anamnese fazendo perguntas, e forma um relatório sobre aquela pessoa. Isso é a anamnese. Então, é mais ou menos assim, nós vamos querer saber de Jesus. Perguntar, ler a Bíblia e formar um conhecimento. E isso é resultado da anamnese. Então, a anamnese não é uma coisa displicente, é um trabalho cuidadoso, voluntário, zeloso, porque o médico pergunta tudo. E quando você era pequena, você teve sarampo, o que você comia, você tomava leite, e levanta toda a história do paciente, e com base naquela história, o médico assume um comportamento. Porque o comportamento do médico é baseado no que ele descobriu do paciente. E o comportamento do crente tem que ser baseado naquilo que nós descobrimos sobre Jesus. À medida que descobrimos coisas sobre Jesus, essa informação sobre Jesus modifica o nosso comportamento. E nós vamos nos aperfeiçoando até Jesus voltar, quando na plenitude nós o conhecemos. Então, na ceia do Senhor, nós refletimos sobre o Jesus de quem nos lembramos. Paulo falou assim, lembrem-se de Jesus. Aí eu respondo, qual é o Jesus de quem nos lembramos? Então é esse Jesus da Bíblia, é esse de quem nós nos lembramos. E o tema de hoje é que o Jesus de quem nos lembramos amava todas as pessoas e gostava de muitas pessoas. Tenho que explicar esse título, porque eu estou dizendo que Jesus não gostava de todo mundo. Ele amava todas as pessoas e gostava de algumas. Essa questão do amar e do gostar faz a gente sofrer muito. Porque às vezes a gente não gosta de uma pessoa e a gente acha que está em pecado. Eu não gosto de fulano, tenho ojeriza por ele, não gosto dele, não vou com a cara dele. E você pode achar que está em pecado. Não está. Se você não vai com a cara de uma pessoa, você não está em pecado. Porque Jesus não ia com a cara dos fariseus. Um famoso pregador disse que Jesus não gostava dos fariseus. Jesus amava todas as pessoas e gostava de algumas. Se você é assim, se você ama todas as pessoas e gosta de algumas, você está semelhante ao Jesus de quem você se lembra. Eu me lembro de um Jesus que gostava, que amava todas as pessoas e gostava da maioria das pessoas. Eu sou assim. Eu amo a todas as pessoas porque a cada pessoa é meu dever amar, porque o amor está no meu coração. Então eu amo todas as pessoas. Se você perguntar, você ama mesmo? Amo todas as pessoas. Agora, gostar não. Tem gente de que eu não gosto. Pois bem, o Jesus de quem nos lembramos amava todas as pessoas, nunca deixou de amar alguém. A Bíblia diz que devemos amar os inimigos. Jesus tinha inimigos e ele amava os inimigos, mas não gostava dos inimigos. A Bíblia diz que nós devemos amar os inimigos. Não há nenhuma passagem que diz que você deve gostar do seu inimigo. E há pessoas de quem nós não nos gostamos. Agora, o que nós não podemos é deixar de amar. E é isso que nós mais ou menos queremos ver aqui, tá bom? Então, a introdução que foi impressa diz o seguinte. Vamos lá. Deixa eu beber água. No livro Aprendendo a Amar, o autor define o amor como uma ação consciente, criativa e incondicional. Quer dizer, ela é consciente, porque eu sou amando, eu sei que aquilo é amor. Eu sei que aquilo é amor. Eu fui visitar um doente no hospital, segurei na mão dele, dei um beijo na testa dele, eu sei que aquilo é amor. É consciente. É consciente. O amor não é uma coisa que surge do nada, é um projeto. É um projeto. E é criativo, porque há muitas maneiras de expressar amor. E o amor, então, é criativo e é incondicional. Quer dizer, não depende do outro. Por exemplo, eu gostar do irmão Maurício não depende
Quer dizer, voltando ao que eu errei. Eu amar o irmão Maurício não depende dele. Depende de mim. E eu costumo dizer assim: eu amo você por minha causa, por causa do que eu sou. Se eu amo os irmãos, é por causa do que eu sou. Agora, se eu gosto de vocês, é por causa daquilo que vocês são. Eu amo por causa do que eu sou e gosto por causa de quem você é. Então, para eu gostar de você depende de você, de como você se comporta. Mas para eu amar você, não, depende do meu coração. Paulo fala que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus coloca em nosso coração o amor. E eu não posso escapar disso, porque o Espírito Santo colocou no meu coração o amor por todos. Vou dar um exemplo sobre isso. Um moço que era membro da minha igreja, de uma igreja não dessa aqui, chegou para mim um dia com muita arrogância: pastor, o senhor não serve para ser meu pastor. Eu vou embora dessa igreja. Toda arrogância. Pergunto: eu gosto disso? Gostei disso? Gostei dele? Não. Eu não gosto de quem diz que eu não sirvo para ele. Não gosto. Então não gostei. Um dia, passado alguns anos, essa pessoa me procurou com a mãe doente. E pedindo ajuda. E eu falei: tudo bem, vou fazer o que eu puder, e ajudei aquela pessoa. A pergunta é essa seguinte: eu gosto dele? Não, até hoje não. Mas eu o amei. Vejam só, Jesus estava lá para ser preso. Veio uma multidão feroz. Para prender Jesus. Sabe, eles foram prender Jesus com espada, com lança, com porrete, aquela grande multidão. E um daqueles mais afoitos, vem com um porrete, um cara jovem ainda, e se aproxima de Jesus. Pedro tinha conseguido uma espada, e foi lá e cortou a orelha desse rapaz. Ele era amigo ou era inimigo? Inimigo. Era para se gostar dele ou não? Não. Jesus gostou dele? Não. Mas Jesus pegou a orelha dele e colocou no lugar. Jesus podia assim: seu sem vergonha, vai viver sem orelha até o fim da sua vida, para todo mundo saber que você foi um malvado, perverso. Jesus podia dizer: cortou a orelha? Que bem feito, bem feito. Isso aqui é amar o inimigo. Então, nós amamos por aquilo que nós somos. Eu não posso deixar de amar por causa do que eu sou. Eu sou transformado pelo Evangelho. Eu recebi o Espírito de Deus. Muita gente fala: receber o Espírito Santo para ser feliz, receber o Espírito Santo para ser alegre, receber o Espírito Santo para ganhar dinheiro. Não, o Espírito Santo veio para o meu coração para eu amar. A obra do Espírito Santo é me transformar numa pessoa capaz de amar até mesmo o inimigo. Então é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos continuar. Então, de acordo com o Christian Schwartz, o amor é uma ação consciente, criativa e incondicional de me voltar para uma pessoa com o propósito de, em nome de Jesus, ajudá-la ou causar-lhe alegria. Então, assim, é um impulso para me aproximar de alguém, para ajudar ou fazê-la feliz, fazê-la alegre. Em nome de Jesus. É bom lembrar isso, porque como as igrejas copiaram, a Igreja Católica copiou os ritos do paganismo, e depois as igrejas evangélicas copiaram o rito da Igreja Católica, de forma que às vezes você entra numa igreja evangélica e vê rituais pagãos que vieram para nós através da Igreja Católica. Os ritos não são evangélicos. Esses ritos, os 7 sacramentos, aquilo é invenção, aquilo é baseado no paganismo. Pois bem, em nome de Jesus quer dizer que é do interesse de Jesus. Em nome de Jesus não é uma mágica. Em nome de Jesus eu expulso. Isso é bobagem. Em nome de Jesus quer dizer, o que eu estou fazendo é do agrado dele. Quando nós batizamos o irmão Moacir, eu falei: irmão Moacir, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, esse batismo agrada ao Pai, é em nome do Pai.
agrada ao Filho, em nome do Filho, e agrada o Espírito Santo, em nome do Espírito Santo. Em nome de Deus, quer dizer, aquilo que é agradável para Deus. Então, eu estou ajudando uma pessoa que caiu na rua com a perna quebrada, eu vou lá e ajudo essa pessoa. Isso agrada a Jesus. Então, é em nome dele. Tudo que eu fizer de bom é em nome de Jesus, porque tudo de bom que alguém fizer em algum lugar agrada a Jesus. E se agrada é em nome dele. É isso que a Bíblia ensina. Não é rito, não é nada disso. Então, aqui diz que em nome de Jesus. De acordo com o psicólogo Heisel, o amor depende de 4 elementos. Interesse. Ninguém pode ser indiferente ao objeto do seu amor. Se você ama, você se interessa. Se é indiferença, não é amor. Preferência. Ninguém pode deixar em segundo plano o objeto do seu amor. Uma pessoa diz assim: pastor, eu amo muito a igreja Moriá, mas você deixa em segundo plano, a igreja não é amor, é fingimento. É verdade, porque o amor depende dessa preferência. Essas ideias do Heisel, desse psicólogo, foram ideias que ele colheu de um congresso de sábios, de filósofos, de cientistas que discutiram durante uma semana o que era o amor. Eles concordaram, aqueles estudiosos, aqueles cientistas concordaram nessas 4 coisas. Todos eles concordaram nessas 4 coisas. A preferência, aliás, o interesse e a preferência, a ação benéfica. O amor implica em fazer o bem. O amor implica em fazer o bem. E ninguém pode deixar de promover o bem para o objeto do seu amor. E o bem potencial. Ninguém pode praticar o mal contra a pessoa, objeto do seu amor. Paulo diz: o amor não faz mal ao próximo. Nenhum ato que faça mal é ato de amor. Por isso que o ciúme é um ato que não é amor. O homem ciumento machuca a esposa, maltrata, chuta e mata. Isso é impossível. Ele não, a honra, defenda, eu a amava tanto que matei. Isso é maluquice. Não existe. O amor não faz mal ao próximo. Então, o ciúme, a gente sempre tem que tentar, se os ciumentos, maridos ciumentos, esposas ciumentas, filhos ciumentos, devem refletir sobre isso. Que ele, tudo bem, ciumento é problema dele, mas ele precisa saber que não é amor. Não é amor. Okay? Pois bem, continuando. O amor exclui o ódio. O amor exclui a vingança. E o amor exclui a indiferença. O amor não exclui a ira. O fato de eu amar uma pessoa não quer dizer que eu não vou ficar com raiva dela, ficar irritado com ela. Nós gostamos de adaptar a Bíblia à nossa mente e ao nosso entendimento. As pessoas dizem assim: Jesus estava lá no templo e ele fez um chicote e ele expulsou as pessoas. Jesus chicoteou alguém? Não. Então ele estava num fingimento? Era uma farsa? Era uma farsa? Ou ele realmente estava com raiva e com um chicote botou todo mundo para fora? Foi isso que ele fez. Foi isso que... Às vezes nós temos uma ira. É bom lembrar que a ira é uma coisa espontânea. O ódio é que é contínuo. O ódio é que se perpetua. Surgiu o cabelo. É como ferver quando o leite ferve, né? Se põe o leite para ferver, apagou o fogo, acabou. Se não é ódio. E o ódio não é admitido. O amor admite a ira. Porque a ira é uma expressão natural e é espontânea. E é uma coisa, digamos, passageira. Então, nós não vamos inventar que Jesus estava ali fingindo, não. Ele pegou um chicote e deu naquelas pessoas, chutou as mesas, derrubou, expulsou as ovelhas, porque ele ficou irado. E ele falou: está escrito, o zelo da casa de meu pai me consome.
Estava realmente com raiva. Bom, então se você fica irado com alguma coisa, deve controlar, mas você não precisa se sentir em pecado porque você está irado. Agora, o coração tem que continuar aberto para o amor. O amor ama-se fazendo o bem a todas as pessoas. Pois bem, deixe-me fazer mais um comentário sobre essa questão. Eu estou refletindo muito sobre o Evangelho de João, no capítulo 11, porque ali há um relato de uma experiência em que o amor é mencionado várias vezes. Lázaro ficou doente, Jesus o amava, por isso foi lá, onde Lázaro estava, capítulo 11. E ali aparece a palavra agape. Quando fala de amor, uma hora é agape e outra hora é filia. Filia é amizade. Agape é esse amor que é incondicional. Quer dizer, filia depende de você. Conforme você se comportar, eu vou ser seu amigo. Agora, o agape não. O agape não depende de você, depende do meu coração. Depende do meu coração. Então, o amor, eu amo você por causa daquilo que eu sou. E gosto de você por causa daquilo que você é. Então, se eu quero que alguém goste de mim, eu tenho que fazer alguma coisa para alguém gostar de mim. Mas eu não posso fazer nada para ele me amar. Porque ele vai me amar se houver o amor de Deus no seu coração. Então, em algum momento se fala de amor, agape. E é bom dizer que é agape, porque como o nosso auditório é um auditório esclarecido, e aquele que conhece deve conhecer mais, no livro Aprendendo a Amar, a palavra está escrito ágape. Ágape está errado. É agape. E ágape existe? Existe. Ágape é um encontro fraterno de cristãos para comer juntos. Isso é ágape. É um encontro para se comer. Agora, amor divino é agape. Quando nos referimos ao amor de Deus, não falamos ágape, falamos agape. Se eu falo ágape, você está pensando no encontro para comer pizza. Isso é quando os cristãos se reuniam para se alimentar, para fazer uma refeição conjunta, chamava-se aquilo de ágape. Mas, quando se fala que Deus amou o mundo, não é ágape, é agape. É como êxito e êxito. As palavras são parecidas, mas são coisas diferentes. Não são bem a mesma coisa. Pois bom. Então, eu gosto de você por causa do que você é e amo você por causa do que eu sou. Eu gosto, se eu gosto, quero ficar próximo. Amar o inimigo não é gostar do inimigo. Pois bem, quando eu digo Jesus não gostava dos fariseus, não gostava mesmo. Aqueles fariseus diziam que ele tinha um demônio. Uma das piores coisas que alguém pode dizer para outro ser humano é: você tem demônio. Às vezes o marido diz para a mulher: você tem demônio. Você é um demônio. Essa é uma ou a mulher diz para o marido ou para o filho, essa é uma das ofensas mais terríveis. E quando disseram que Jesus tinha demônio, ele falou: quem fala isso não vai ter perdão nem aqui nem além, porque esse pecado é imperdoável. Esse pecado é um pecado imperdoável. Então, Jesus não gostava de ser chamado de endemoniado, e ninguém gosta. E eu não vou gostar. Eu não sou obrigado a gostar de alguém que acha que eu sou um demônio. Não vou gostar dessa pessoa. Tudo bem, não tem problema. Agora, e se ela quebrou a perna? Aí eu vou ajudar. Porque amar é uma ação de fazer o bem. Amar é uma ação de fazer o bem. Se você vai ao shopping e você gosta de alguma coisa, o que acontece? Você quer levar. Certo? Então, eu gosto de vocês, então eu quero levar vocês. Uma vez chegou no pronto-socorro um homem que tinha levado um tiro no rosto.
E a enfermeira falou assim: deixa para lá, doutor, isso é bandido. Esse tiro aí ele levou assaltando o caminhão de leite, que naquele tempo tinha caminhão de leite. Deixa ele para lá. E o homem gemendo e sangrando. Eu gostei dele? Não. Mas fui cuidar dele. Isso é um amor. Se eu gostasse dele, eu ia cuidar dele e levar ele para morar comigo. Se você gosta de alguém, você quer que aquela pessoa fique perto de você. Amigos vão ficar um tempo juntos, irmãs vão ficar um tempo juntos. Uma senhora fala: eu estou assim e tal, minha amiga dorme lá e vai dormir lá em casa. Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta? Bom, eu quero então dar 3 lições sobre o Jesus de quem nos lembramos. O que havia nele? Como é que ele amava? Então, primeiro, Jesus amava todas as pessoas, mesmo correndo riscos. Ele correu. O texto diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Lázaro. Aqui é agape, é amor que não depende do que eles são. Isso depende do coração de Jesus. Bom, então, não estão levando em conta se ele tem defeito, se ele não tem defeito. O que ele é? Então, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, o irmão. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Olha o que os discípulos disseram. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E você quer ir lá? Jesus tinha saído da Judéia, foi para o outro lado do Jordão, porque na Judéia os sacerdotes, os fariseus e os saduceus estavam juntando um grupo para apedrejá-lo e matá-lo. Então Jesus saiu dali, daquela região, foi para o outro lado do Jordão, longe, 2 dias de distância. Mas agora ele sabe que o amigo Lázaro está doente naquele local de onde ele saiu. Praticamente ele fugiu. Então Jesus fugiu, entre aspas aqui, que o texto não diz. Jesus fugiu da Judéia, foi para além do Jordão. Agora o amigo dele está doente e ele volta para o local de onde ele fugiu, porque ele quer demonstrar o amor por Lázaro. Então, o amor tem riscos. Amar é arriscado. Pode dar problema. E os discípulos falam: mestre, a gente fugiu de lá por causa deles, eles estão lá. A gente vai voltar para lá? E quando Jesus bateu o pé, dizendo: eu tenho que ir lá porque Lázaro é meu amigo, eu vou lá. Eu amo Lázaro, eu vou lá. Aí os discípulos disseram: tá bem, vamos morrer com você, a gente vai junto. Eles tinham certeza de que lá onde Lázaro morava, em Betânia, estava montado um esquema para prender Jesus e matar Jesus. Mas Jesus sempre dizia: ainda não é chegada a minha hora. Outra vez, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, porque o meu amigo que precisa de mim está lá. Lá está o risco, lá está o perigo, mas também lá está o meu amigo. Aí ele falou: vamos para lá. Então, o que nós aprendemos é que Jesus, para demonstrar o seu amor, ele aceitava correr riscos. Uma vez eu fui salvar um colega, Vanucci, o nome dele. A gente estava numa excursão e ele não sabia nadar, pulou na piscina e estava se afogando. A gente sabe que você, para salvar uma pessoa que está se afogando, você corre risco, porque já houve casos de uma pessoa tentar salvar um afogado e ele morrer junto com o afogado, porque o afogado agarrou nele e não deixou ele se mover. Então é um risco. Mas eu falei: bom, é arriscado, não sei o que ele vai fazer comigo. Pulei lá, para vocês terem uma ideia, quando eu saí da piscina onde ele estava, a mão dele ficou aqui. Ele me segurou com tanta força que a marca ficou por vários dias. No desespero, na ânsia da morte, ele grudou em mim. É arriscado, é arriscado. Então, amar
É arriscado. Você pode... Havia um filme muito interessante. Havia uma mulher, uma moça que era filantropa. Ela tinha uma carrocinha e ela servia sopa para os moradores de rua. E ela ia, toda noite ela ia com aquela carrocinha de sopa e distribuía para os homens de rua. E eles dependiam dela, porque ela que trazia comida para eles. Um dia ela ficou doente. E um amigo dela falou: você está doente? Eu vou distribuir a sopa. Quando ele chegou com a carrocinha de sopa, os homens vieram e falaram: cadê a fulana? Você bateu nela? Você machucou ela? E empurraram a carroça, bateram nele. Ele foi demonstrar o amor, mas correu o risco. E a carrocinha de sopa foi destruída, porque eles ficaram com ódio, porque eles interpretaram que ele tinha roubado a carrocinha daquela moça, e agora que ele está no lugar daquela moça. Então, amar tem seus riscos. E Jesus, ele vem, tudo bem, há risco, mas eu vou para lá. E os discípulos, então, lá assumiram estar em perigo com Jesus. Jesus tinha se ausentado, continuando, para além do Jordão, por causa de ameaças físicas dos inimigos. Mas recebendo a notícia da doença do amigo Lázaro, decidiu voltar para a Judéia, onde se concentravam os sacerdotes, os escribas e os fariseus, que tinham a intenção de matá-lo. Jesus amava Lázaro, por isso podia caminhar 2 dias seguidos para assistir o amigo enfermo e confortar sua família. O Jesus de quem nos lembramos, para demonstrar, para amar, corria riscos. E às vezes há riscos sim, de amar. Pois bem, o Jesus de quem nos lembramos não recuava diante do risco, não recuava diante do perigo, porque amar pode ser perigoso. Em segundo lugar, Jesus amava todas as pessoas, disposto a suportar o desgaste e esgotamento. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então Jesus vai caminhar agora para a Judéia, novamente vindo, porque ele tem um amigo lá, uma pessoa que ele ama, e ele quer ir para lá. Continuando. O amor exige ação. Está escrito lá na definição de Christian Schwarz. O amor é uma ação em favor de fazer bem ao outro. Quer dizer, o amor não é para fazer bem a mim. O amor é uma ação direcionada para o outro. O amor exige ação. A ação implica em gasto de energia. Consumo de energia implica em esgotamento. Nós não podemos esperar muito amor, porque todo ser humano que ama ou que não ama é limitado. Às vezes uma esposa diz: meu marido não me ama como eu gostaria, mas porque ele é limitado, ele tem um limite. Porque o amor consome energia. Às vezes a gente está tão cansado, tão desanimado, tão triste, que a gente fica indiferente. E o outro pensa que a gente não gosta dele, que a gente não ama, mas não, é limitação. Pois bem, Jesus caminhou 2 dias e certamente ficou muito cansado. O quanto uma pessoa ama depende do quanto de energia ela pode dispor. Do quanto de energia ela pode dispor. Eu era pastor de uma igreja lá no Rio, e um dia, 3h30 da manhã, toca a campainha. A campainha lá de casa é gostosa, uma musiquinha bonita. A minha lá no Rio não, era aquela outra. 3h30 da madrugada.
Eu, assustado, vou lá no portão. Pastor, pelo amor de Deus, minha mulher está mal, minha mulher está mal. Essa mulher era uma gestante multípara, quer dizer, tinha vários filhos, enquanto as multíparas têm mais risco no parto do que as que têm menos filhos. Uma mulher que já está no 8º filho, quanto mais filho, mais perigoso é o parto. Ele falou, eu falei, mas o que é? O senhor precisa socorrer, o senhor precisa me ajudar. Eu tinha um Fiat 147, coloquei ele no Fiat, não ri não, que naquela época era um grande carro. Todo mundo tinha inveja de mim, porque eu tinha um Fiat. A mulher estava sangrando, sabe o que foi? Descolamento prematuro de placenta. Quando um bebê nasce, ele nasce, daí a pouco a placenta descola, desce, e o útero se contrai e aí para de sangrar. Para o útero se contrair e não sangrar, é preciso não ter nada dentro. Se vê a placenta lá dentro, e a placenta descolou, desceu, e o bebê não. Então o útero não podia se contrair, porque o bebê estava lá dentro. E o útero não podendo se contrair, ela vai morrer de hemorragia. E as mulheres morriam assim, né? Descolou a placenta, não nasce o bebê, o útero não se contrai, ela morre. Eu falei, meu Deus, pai, irmão, pega os lençóis, todos os lençóis, cobertor, coloca aí no banco de trás. Ele colocou no banco de trás os lençóis que podia, pegou a mulher, sentou no banco de trás, e a mulher sangrando, já pálida. E eu entrei lá, liguei, a uns 12 quilômetros tinha um posto de saúde. Eu fui tão ingênuo que achei que no posto de saúde ia fazer alguma coisa. Não fizeram nada. Eles chegaram, aqui não pode fazer nada. Aí eu peguei e fui novamente para uma distância de uns 20 quilômetros, cheguei no hospital. E gritei, e as pessoas vieram, veio a enfermeira, veio alguém, eu falei, leva direto para o centro cirúrgico, Aí não tem aquela coisa que eu falei na quinta-feira, né? Não tinha tricotomia, o banho, nada disso. E ela foi levada e eu agarrei a mulher, mais o marido, e mais outro, e veio a maca, e ela foi para o centro cirúrgico e nós ficamos lá esperando. Depois de uma meia hora, uns 40 minutos, veio a notícia que ela estava bem, tinham salvado o neném e ela estava bem. O que aconteceu depois? Eu fiquei uma semana num esgotamento que eu não aguentava, um cansaço que eu não aguentava, uma fadiga. Mas eu sabia que aquilo era um ato de amor. Eu não fiz porque eu gostava daquela situação. Eu fiz porque eu tinha que amar, porque Deus colocou no meu coração o amor. E esse amor que está no meu... Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, ele nos força, ele nos induz. O amor de Cristo, nós fazemos porque o amor está em nós. O amor de Cristo nos constrange. Você vê uma pessoa e diz, não, deixa aí que ele se cuida. Aquele moço aqui que estava muito perturbado, teve hora que eu pensei, esse moço está dando problema, vamos mandar ele embora e tal. Mas o amor de Cristo não deixa. Não, vamos cuidar dele. E aí os irmãos levaram aquela pessoa, deram banho, cortaram o cabelo, fizeram barba, deram comida e levaram para o hospital. Era um doente mental, constrangido. Nós suportamos os riscos e aceitamos a fadiga. Se você empreender qualquer ato de amor, vai gastar energia. E naquele dia eu experimentei isso muito bem, muito cansaço, porque aquilo foi uma experiência terrível. E se aquela mulher morre dentro do nosso carro e nós teríamos fracassado, o nosso socorro não teria valido, o nosso amor teria sido inútil. E o marido dela estava lá. Alguns maridos, ele diante do problema, ele fica assim, ó. Eu tinha um cunhado, a mulher dele estava também para perder um bebê, nós estávamos tentando arranjar uma vaga, e eu estou lá batalhando a vaga, era em frente ao porto. Ele cruzado de braço, olhando pela janela os navios passando. E eu aqui, moça, pelo amor de Deus, cadê a ambulância? E reclamando, e ele olhando os navios. Bom, amar implica em gasto. Se você quiser amar alguém, Christian Schwartz diz assim, arranje algumas notas de $10
vai lá entre os mendigos e dê uma nota para aqueles mendigos. Eles vão se sentir amados. Eles não aprendendo a amar, aprendeu. E aí nós precisamos fazer isso, né? Porque eles vão se sentir amados. Né? Pois bem, é isso. Último argumento. Jesus amava todas as pessoas, expressando o seu afeto. Eu falei que gostar é uma coisa, amar é outra coisa, mas uma não exclui a outra. Eu posso amar e gostar, eu posso gostar e amar. No caso, Jesus gostava de Lázaro. E Jesus amava Lázaro. O gostoso da vida é você poder amar uma pessoa de quem você gosta. O amor é o sentimento, aliás, o gostar é o sentimento, o amor é a ação. Você sente um bem pela existência daquela pessoa. Você se sente enriquecido por olhar para aquela pessoa. Isso é o gostar, é a amizade. Mas você pratica o bem para com aquela pessoa, então você está fazendo isso. O afeto. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus quase perdeu o controle, que a emoção muito forte, ele vê aquelas pessoas chorando, Lázaro já tinha morrido, e Maria de que ele gostava, de Marta que ele gostava, Jesus também ficou inquieto, assustado, nervoso e comovido. Essa palavra comover é como você está num barquinho e a onda joga o barco para lá e joga para cá. Isso é que ficar comovido, é isso, é você perder seu chão. E Jesus chorou. Jesus, pois, quando viu chorar, quando viu Maria chorando, e os judeus também chorando, Jesus ficou comovido e chorou. E disseram os judeus: vede como o amava. Vede como o amava. O afeto que Jesus demonstrou era uma coisa maravilhosa. O afeto pode não ser expresso. Jesus mostra para a gente isso. Quando eu comecei no pastorado, que eu era jovem, lá no Rio, e aqui também morria muita gente, morre ainda muita gente, e tinha muito funeral. Tinha muito funeral. Eu não tinha essa experiência que eu tenho. Eu ficava muito abalado quando morria uma pessoa da igreja ou uma outra pessoa que nem era da igreja, mas tinha um funeral. Eu não chorava. Não, o pastor, jovem, é forte, ele aguenta o tranco, e eu não expressava afeto. Prendia, não expressava afeto. E sempre que tinha funeral, eu não chorava, tinha enxaqueca. Aí eu falei, eu vou chorar. Eu vou chorar. Aí quando vinha, eu não segurava, chorava. Aí parou de ter enxaqueca. Eu chorava e depois do funeral não tinha enxaqueca. Expressou o sentimento do amor. Com o passar dos anos eu voltei a chorar e voltei a ter enxaqueca. Não tem como. Então há um preço, não tem, eu não posso deixar de pagar esse preço. O meu amor para com a família daquele que morreu exige um preço, que é a enxaqueca, porque eu vou expressar o meu afeto e eu vou ter enxaqueca. Por isso você não sabe, minha pasta está ali, tem a bolsinha, uma pochetezinha, e tem um remédio da enxaqueca, porque eu não sei a qualquer hora vai haver um funeral e eu vou ter enxaqueca. Então eu já ando com a bolsa da enxaqueca. Meus queridos irmãos, o Jesus de quem nos amamos, ele era maravilhoso. 2 comentários para prosseguir. Jesus expressou o seu sentimento de amor, amizade, filia, quando
Jesus veio e estava ali junto, é um amigo. Ele não podia fazer nada por Lázaro, Lázaro já estava morto, mas era o amigo e a família do amigo. Jesus não era indiferente. Eu falei no início que o amor não aceita a indiferença. Eu sempre me admirei de pessoas que dizem assim: não me sinto bem no velório. Tá bom, você não se sente bem, você ama a família, fica lá mesmo não se sentindo bem. Mas não, eu não entro em velório porque eu não me sinto bem. Eu não vou no velório porque eu não tenho amor suficiente para expressar para as pessoas, é por isso. Agora, por acomodação e por falta de amor, eu não vou lá porque eu digo que eu não gosto do ambiente de velório. Ninguém está festejando um velório, mas é o amor nosso para expressar a pessoa, a família que está enlutada e que perdeu. Então, Jesus expressou o seu sentimento de amor. E Jesus recebeu o testemunho das pessoas. Vede como o amava. Irmãos, eu fico pensando, como é que a nossa comunidade avalia essa igreja? Eles sabem, eles conhecem a gente. Como é que eles avaliam? Eles podem olhar para nós aqui e dizer: esse pessoal não quer saber de nada. Essa igreja não quer saber de nada. São arrogantes, vão lá para exibir roupa, vão lá para exibir carros novos e não ligam para o sofredor. Ou eles podem olhar para nós e dizer: vede como o amava. Vede como o amava. A igreja, o mundo pode olhar para nós e dizer: esse pessoal ama o sofredor. Essa igreja ama os perdidos. Essa igreja ama os sem Deus. Eu testemunho, eles são de amor. Foi isso que fizeram com Jesus. Jesus se comportou e o pessoal diz: poxa, olha só como Jesus amava, né? Como ele amava Lázaro. Vejam, que espetacular. Jesus ali chorando com as pessoas, confortando as pessoas. E a população, os curiosos que vinham e ficavam ao redor, diziam: está vendo? Olha como Jesus ama esse pessoal. Então, se nós amamos, o mundo precisa saber: eles amam. Do contrário, não adianta. Mas nós, ao aceitar Jesus, recebemos no nosso coração o amor de Deus. Aquele que precisa de nós tem uma ação de amor. Então, era isso que eu queria dizer e vou encerrar. Esta não é uma pregação sobre o amor. Se fosse, eu teria lido 1 Coríntios 13. Não é. É uma pregação sobre Jesus. Não é para lembrar dos fariseus nem dos saduceus. A gente vai comer o pão e tomar o cálice para lembrar de Jesus. Paulo falou assim: eu não quero saber de nada, senão de Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo falou isso. A mim não interessa nada, doutrina, heresia, interessa é Cristo, porque se eu estiver em Cristo, eu não erro o caminho. E assim, a pregação sobre Jesus. Na ceia, celebramos a memória do Senhor, ou seja, fazemos a sua anamnese. Levantamos informações sobre Jesus. O que a gente sabe sobre Jesus? Quais são as informações que nós temos sobre Ele? E é isso que é sempre a minha proposta. Porque o centro da igreja é Jesus. A igreja é, como dizemos, cristocêntrica. A nós nos interessa Jesus. Pois bem, precisamos conhecer Jesus mais e mais. E nos lembrar dele sempre. E dessa forma que entramos em contato com a vivência e convivência com a verdade. Jesus é a verdade. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E essa é a nossa
tarefa. A anamnese de Jesus. Fazer isto lembrando de mim. Deus te abençoe.